Bem-vindos a mais um FUCast, Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Meu nome é Fabrício Bravin e para me acompanhar hoje aqui como co-host, Everson Mercedes. Bem-vindo, Everson. Obrigado, Fabrício, pelo convite mais uma vez, compartilhar e aprender bastante aqui hoje, né? Aprender bastante. E a nossa convidada do dia é a Flávia da Veiga. Flávia é especialista, palestrante e professora em felicidade. É isso mesmo. Além disso, é fundadora da BeHappier, startup focada em felicidade corporativa, com diversas certificações internacionais na área, com destaque para Harvard, Yale e Berkeley. Flávia é referência quando o assunto é transformar ambientes de trabalho em espaços mais saudáveis, produtivos e felizes. E veio bater um papo com a gente sobre a ciência da felicidade. Bem-vinda, Flávia. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser um papo delicioso. Vai sim, também estamos felizes. E vou começar com uma pergunta simples. O que é felicidade? Bem, antes de falar o que é felicidade, eu vou falar o que não é felicidade. Porque a gente vive uma sociedade que confunde muito. Foram muitos mitos. Existem muitas distorções sobre o que é felicidade e isso só nos afasta ainda mais. Então, primeiro ponto, felicidade não é uma meta a ser alcançada. Porque a felicidade ela não está fora, ela não está longe, ela está dentro. Ela não é conquistada, ela é construída. Felicidade, então, é presente, não é futuro. É presente, não é futuro. Felicidade é ser. Felicidade também não é, que é a maior confusão de todas, não é alegria. Não é sinônimo de alegria. E é essa confusão que mais atrapalha. Alegria é uma emoção passageira. Ninguém é alegre o tempo inteiro. Por isso que existe esse movimento de felicidade tóxica, porque as pessoas acham que felicidade é você estar alegre, sorridente, em êxtase o tempo inteiro. Isso não é humano. Felicidade, diferente da alegria e da tristeza, ela não é um estado passageiro. Ela é um estado de ser, é um estado de contentamento. A alegria, ela pode variar como emoção, assim como todas as outras emoções. Eu posso ser uma pessoa feliz que tenho um momento de tristeza, um momento de raiva, um momento de medo, sim, um momento de alegria. Eu não controlo ter emoções, eu controlo o que eu faço com essas emoções. Também felicidade não é prazer. Tem muita gente que confunde felicidade com gratificação instantânea dos desejos, das vontades. Comprei um presente para mim. Comprei um presente para mim, tomei 10 cervejas, fiquei o dia inteiro assistindo Netflix. Ah, felicidade é fazer tudo o que se quer. Também não é. Isso é escravidão. Não é, definitivamente isso não é felicidade. Então as pessoas confundem felicidade com conforto. Confundem felicidade com estar num estado onde não existe desafio. E felicidade, pelo contrário. Felicidade requer você se desafiar, você sair da sua zona de conforto. E isso normalmente pode parecer desconfortável, mas é isso que nos leva a essa percepção, esse estado de felicidade. Felicidade também não é relacionada a bens materiais. É claro que uma pessoa num estado, uma pessoa que não tem acesso à saúde, educação, moradia, para essa pessoa ter dinheiro, mais dinheiro, o impacto é gigantesco na felicidade. Mas se você tem um patamar em que você tem conforto, acesso ao básico, saúde, educação, moradia, alimentação, mais dinheiro não necessariamente significa mais felicidade. Há um limite ali, né? Existe um limite. Tanto que eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são milionárias, mas que são miseráveis emocionalmente. Se fosse todos os ricos do mundo seriam felizes, e também não é isso. Porque muita gente atrela a felicidade a um estado de ter, não a um estado de ser. Felicidade também não é algo que eu terceirizo. O que significa? Eu não posso colocar a minha felicidade em alguém ou em alguma circunstância. Porque, mais uma vez, se eu coloco felicidade, qualquer coisa fora de mim, a gente tem essa tendência de terceirizar. Ah, como que eu posso ser feliz com esse pai? Como que eu posso ser feliz com esse chefe? Como que eu posso ser feliz com esse presidente? O que for. Quando eu terceirizo, eu fico, mais uma vez, escrava. Porque eu não controlo as pessoas, eu não controlo as circunstâncias, só controlo a mim mesma. Então, dentro dessa perspectiva, o que é felicidade? Primeiro que felicidade é um estado de ser, não de ter. Felicidade é um estado de contentamento. É um estado de você estar contente
com a vida ou com o cenário que existe, mesmo que seja imperfeito. Porque pessoas felizes não são pessoas que têm vidas perfeitas, maravilhosas. São pessoas que fazem algo de bom, de maravilhoso com a vida imperfeita, como todos nós temos. Felicidade também, eu digo que é uma filosofia de vida. É uma forma como você enxerga e interpreta a vida. Você muda as lentes, porque felicidade... Então, vou trazer duas perspectivas. Vou trazer a perspectiva da psicologia positiva, que é uma das disciplinas da ciência da felicidade. Eu gosto do termo quando a Sonia Lyubomirsky, que é uma pesquisadora russa, ela diz que felicidade é a sensação de contentamento, de bem-estar positivo, de alegria, combinada com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena. Ou seja, não é só alegria, oba-oba, prazer. Minha vida precisa ter sentido, significado. E eu posso encontrar sentido e significado mesmo em instantes desafiadores. E dentro da perspectiva da neurociência, que é a outra disciplina dentro desse universo, felicidade nada mais é do que um estado cerebral. Quando algo me acontece, que eu tenho uma percepção de felicidade, nada mais é do que uma interpretação do meu cérebro. Então, eu interpreto aquele acontecimento, eu tenho uma descarga de uma série de substâncias, dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, que me trazem essa sensação, essa percepção de felicidade. Então, nesse sentido, e aí partindo dessa premissa científica, felicidade, que é a notícia maravilhosa, libertadora, felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida. Aqui não se aprende economia, finanças. Sim. Você pode aprender a habilidade de ser mais feliz. Por que que acontece isso? Porque você trabalha recursos psicológicos, e isso vem sendo estudado por diversas universidades no mundo inteiro, com artigos extremamente robustos. Não só você pode trabalhar esses recursos psicológicos, mas dentro da visão da neurociência, se felicidade é um estado cerebral, eu posso criar novas conexões, novas sinapses no meu cérebro para transformar um cérebro nosso cérebro é naturalmente pessimista, nós temos um viés ancestral negativo, num cérebro mais otimista, mais positivo, consequentemente mais feliz. Então, resumindo, felicidade é uma habilidade que você pode aprender, é um estado de ser, de contentamento, é uma filosofia, uma forma como eu enxergo e lido com a minha vida, partindo da premissa que sim, é importante que eu tenha emoções positivas, mas combinada com essa sensação de uma vida que tenha propósito, que tenha significado, que tenha sentido. Bom, perfeito. Só uma pergunta nisso, Flávio. Dentro dessa ótica, a felicidade, entendi a diferença da felicidade, a alegria, né? Ali, a questão, até mesmo o momento, né? Diferente de ser, né? E de estar, né? A felicidade, ela tem ciclos diferentes, né? Por exemplo, como ela não é estar, ela é ser. Eu posso querer ser em ciclos diferentes. Eu desejo ser feliz de uma certa forma hoje, né? Com uma perspectiva profissional, com uma perspectiva familiar, com uma perspectiva de religião que seja. E amanhã eu ter outras perspectivas e o que era felicidade ontem já não é felicidade hoje, para mim? Vamos lá. Sobre percepções, né? Sobre percepção da felicidade. Sobre o que é felicidade para mim, né? Porque felicidade para mim hoje é dentro de uma perspectiva de ser alguma coisa, né? Que seja. Mas amanhã, esse ser alguma coisa, como o mundo ele está muito dinâmico, inclusive, né? Eu quero ser outra coisa, né? Existe esse ciclo. Então, nesse caso, nesse exemplo que você está me dando, se eu entendi bem, você está atrelando sua felicidade a alguma coisa. Sim. Isso. Esse é o erro. Esse é o erro. A gente usa uma expressão que é feliz por nada. Você é feliz. Independente. Independente do seu momento, independente da sua condição,
Você é. Uhum. Eu sou. E aí tem essa visão interessante porque a gente entende felicidade como consequência de algo. Sim. É natural, né? É natural. É exatamente o que você trouxe. Eu estou, vamos dizer, num relacionamento. Esse relacionamento deu certo. Aí eu estou feliz. Ótimo. Mas e se esse relacionamento não der certo? Eu não serei feliz? E se essa pessoa for embora? Uhum. Você pode ficar triste, mas você continua sendo uma pessoa Exatamente. feliz. Você vai ter seu momento, você vai ficar triste, decepcionado, tudo bem. Mas eu continuo sendo uma pessoa feliz que estou vivendo um instante, um momento triste. Porque se eu atrelo minha felicidade a qualquer coisa fora de mim, mais uma vez, eu fico à mercê. Ou seja, eu não controlo absolutamente essas coisas fora de mim. Eu só controlo a minha existência e a minha forma de lidar com tudo isso. Por isso que atrelar a felicidade, que esse é o maior erro. E aí a gente entende felicidade como consequência. Felicidade não é consequência, felicidade é causa. A equação está invertida. Uhum. O que isso significa? Significa que, primeiro, eu sou uma pessoa feliz e, consequentemente, coisas maravilhosas acontecem na minha vida. Exemplo, pessoas mais felizes têm melhores casamentos, se divorciam menos, são mais sociáveis, têm mais amigos. Pessoas mais felizes têm mais sucesso profissional, são mais criativas, são mais resilientes, são mais produtivas, são mais engajadas. Pessoas mais felizes são mais saudáveis. Então, primeiro eu sou feliz e, consequentemente, eu tenho mais chances que as coisas na minha vida aconteçam da forma mais positiva possível. Essa é uma das maiores mudanças que a gente tem de paradigma da felicidade. Porque a gente fica o tempo inteiro buscando aquele gatilho, aquela emoção, aquele estímulo. E somos estimulados o tempo inteiro. Motivado por algo, né? Motivado por algo. E aí, quando você alcança... O que aconteceu? Michael Phelps. Vocês conhecem Michael Phelps? Sim. Você sabe o que aconteceu com Michael Phelps quando ele se tornou campeão mundial? Ele entrou em depressão. Porque se a pessoa, a vida dela é estruturada para alcançar um grande objetivo e ela acha que ao alcançar esse objetivo, lá estará a felicidade, ela vai se frustrar. Cheguei, e agora? Cadê a felicidade duradoura do topo do pedestal que me prometeram? Porque nossa sociedade foi construída assim. Conquiste e aí a felicidade estará lá. Mas ela não está lá, ela está na sua jornada. Ela está em quem você se torna na jornada. É muito mais importante para a nossa felicidade que a gente tenha micro momentos de felicidade. Vou pegar Michael Phelps. Não que ele não possa ser o campeão mundial. Maravilhoso. Mas é mais importante para a felicidade que ele, no processo, em cada treino, em cada marco, em cada superação, naqueles instantes, ele foi construindo a felicidade dele do que esperar que só lá na frente, 5 anos depois, ele seria feliz. Como você falou no início, né? Não é um objetivo, é o caminho até chegar lá. É o caminho. Então, aquela frase, né? Aquele ditado, né? Não sei se é ditado, frase, enfim, jargão. É que a felicidade da vida está nas coisas mais simples. Na verdade, não estão nas coisas, né? Não. Está na vida, né? A Exatamente. felicidade, ela na verdade, ela tá na vida, ela não tá nas coisas. É isso que você está dizendo. Sim, e também no seu olhar. Por quê? Imagina o seguinte. Vou pegar uma coisa muito simples. Tá chovendo. Tem gente que odeia chuva. Que vai falar, que saco, tá chovendo, que droga. Tem gente que vai falar, nossa, que delícia, eu adoro chuva. Eu tô pegando uma coisa muito simples. É muito mais relacionada ao seu olhar sobre tudo que te cerca do que sobre o acontecimento ou o objeto ou a sua relação em si. Você pode olhar para uma relação, vamos dizer que você tem uma relação super desafiadora, um casamento, um namoro, super desafiador. Você pode olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu tenho um dedo podre, não dou sorte. Estou sempre caindo na pessoa errada. Ou você pode olhar e falar assim, nossa, que oportunidade que eu tenho de crescer. Que oportunidade que eu tenho de aprender a me relacionar. Essa pessoa pode ser um grande mestre para mim. Você entende que é o mesmo relacionamento com diferentes perspectivas? Sim. Então, quando eu mudo o meu olhar, tudo que me acontece
é uma possibilidade de aprender. É uma possibilidade de crescer. É uma oportunidade, inclusive, de ser feliz. Porque eu paro de esperar, paro de tentar modificar as circunstâncias e as pessoas, porque a gente tem essa tendência de querer mudar. Como é que eu vou ser feliz com esse colega de trabalho? E aí você fala, porque é tudo culpa do colega de trabalho. Esquece, ninguém muda ninguém. Só que quando você se transforma, você transforma tudo que está ao seu redor. Por isso que a felicidade ela não pode nem deve ser atrelada a qualquer coisa fora, que a gente diz que é o estado, não é fácil de alcançar, mas é um estado de equanimidade, onde nem o prazer me vicia, eu não fico dependente do prazer, presa ou ao passado, ou às lembranças inclusive positivas, nem o desafio me derruba. Então eu entro num estado de equilíbrio onde eu vou sentir, claro que eu vou sentir. Eu vou ter lá meu momento de tristeza, mas eu volto para o meu estado original. Aí tem várias técnicas. Isso tudo que eu estou falando é o estado da arte da felicidade. E existem técnicas para você alcançar isso. Que são os hacks, é como se eu estivesse reprogramando o meu cérebro, tornando o meu cérebro, e eu como um todo, como ser humano, um ser humano mais capaz de lidar com as emoções e de ser plenamente feliz. Flávia, eu tenho curiosidade. Você era ou é ainda, né, uma publicitária de sucesso. Talvez quem está ouvindo, quem está assistindo você já conheça aí do mercado publicitário. Qual foi o gatilho na sua vida que te fez começar a estudar sobre felicidade como ciência? Quis ser feliz, né? Então, olha que interessante. Por isso que eu gosto de contar a história, porque é inusitada. Eu era o estereótipo, você me conhece desde aquela época, eu era o estereótipo que a sociedade diz que uma pessoa feliz é. Bem-sucedida. Tinha um belo casamento, morava num lugar maravilhoso, uma vida de glamour, vivia viajando, vivia em Cannes, aquela coisa de publicidade. Eu tinha tudo, mas me faltava exatamente a felicidade. Você tinha consciência disso? Eu tinha. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha consciência, eu tinha culpa. Porque eu tinha uma vida maravilhosa, não tinha motivo nenhum para ser infeliz. Mas eu era. Na realidade, eu não era bem infeliz, eu era insatisfeita. Nada era bom o suficiente para mim. Eu conquistava um cliente, aquilo me dava uma sensação de euforia, de alegria, aí vinha um vazio. Aí eu queria outro cliente. E não há nada de errado em querer coisas melhores ou maiores. O problema é essa sensação de insuficiência. A dependência da A dependência dessa insuficiência de que nada preenche. E eu me sentia super culpada, mas como publicitário eu queria mudar o mundo pela publicidade. Eu queria muito ajudar a construir um mundo melhor. E foi assistir uma palestra do ex-vice-presidente americano Al Gore, ele falando sobre uma verdade inconveniente. E ele que fez ele pediu para os publicitários ali presentes naquele dia que ajudassem a usar a criatividade para construir um mundo melhor, para criar uma argumentação, novas narrativas. Quando eu vi aquilo, eu falei, isso que eu quero fazer. Quero ajudar a construir um mundo melhor. Quero transformar o mundo. Mas eu não sabia que se eu quisesse transformar qualquer coisa fora de mim, essa transformação deveria começar primeiro em mim, dentro de mim. Aí não fiz as transformações que precisavam ser feitas, infeliz. Veio o universo e me deu uma chacoalhada, literal. Eu moro no Grand Park, não sei se vocês se recordam, mas há quase 9 anos, foi em julho de 2016, toda a área comum do Grand Park desmoronou, desabou. Quem está ouvindo a gente que é do Espírito Santo, que é de Vitória, deve se lembrar dessa história, né? E aí, nesse sentido, o que aconteceu ali? Naquele momento, eu achei que eu fosse morrer. Porque eu achei que o prédio fosse cair. Achei que eu morreria soterrada com toda a minha família. E na medida que eu desci os 24 andares, eu só pensava, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu vou morrer com 40 anos infeliz. Porque eu, naquela época, eu achava que esse assunto de felicidade, isso era para quem estava aposentado. Eu achava que isso era fútil. Eu achava que isso era opcional, eu achava que era luxo. Que não tinha nada a ver comigo, minha vida era só trabalhar. Mais uma vez, era o objetivo a ser alcançado na vida. Era mais um objetivo a ser alcançado.
Quando eu me deparo com essa sensação de quase morte, eu acabo tendo um estresse pós-trauma e entro em depressão. Mas ao mesmo tempo que eu entrei em depressão, aí eu procuro um médico, começo a fazer um tratamento, que é inclusive o que eu recomendo para todo mundo. Se a pessoa adoece, é importante que ela tenha um acompanhamento profissional. Mas eu amo estudar. E eu estou falando isso não é porque eu estou aqui na frente de vocês, porque é FUCAP, não. Mas eu amo estudar. Eu sou muito curiosa. E aí eu comecei a pesquisar. Como é que eu poderia sair da depressão? Como é que eu poderia ser feliz? Não sabia ser feliz, o que eu fui fazer? Fui aprender. Nisso que eu começo a pesquisar, eu descubro, aí ler um livro aqui, aí assiste um vídeo daqui a pouco vi que tinha um evento, um congresso, aí começo a participar dos congressos. Aí comecei. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que eu não sabia absolutamente nada de felicidade. E como eu percebi os erros, os mitos e as visões distorcidas que nós temos e que isso só nos afasta. E aí eu comecei a estudar profundamente, fui estudar no mundo inteiro, falei, quem é o melhor cara, quem é o cara, quem é o pesquisador? Lá fui eu estudar com ele e eu não conseguia entender muito bem o porquê que eu estudava desse jeito, dessa forma tão intensa. Começo a compartilhar sobre felicidade, porque eu, como sócia da agência, eu dava muita palestra de publicidade. Aí as pessoas, Flávia, compartilha aqui. Porque você tá... Eu compartilhava, eu aprendi para mim, não era um business. Comecei a perceber que aquilo que eu falava mexia muito com as pessoas. Eu falei, nossa, que coisa isso. Começo a desenvolver uma plataforma para ajudar a formar hábitos de felicidade, porque a grande questão da felicidade, se você olhar todas as teorias e todas as intervenções e todas as práticas que levam a uma vida mais feliz, elas são muito óbvias. Não existe nenhuma fórmula mágica. Só que, qual é o problema? Nós não fazemos. Nós não adotamos essas rotinas, esses hábitos no nosso dia a dia. Começo a desenvolver essa plataforma, começo a trabalhar nisso, mas de uma forma assim, quase um projeto social. Muito paralelo ao que eu fazia, que na época eu era sócia-diretora da agência, eu comandava a agência, até que tudo fez sentido quando, em março de 2019, meu filho mais velho foi baleado e ficou paraplégico. Sério? E ali, tudo fez sentido para mim. Porque é como se Deus estivesse me preparando para aquele momento. E um momento muito trágico, mas que eu cheguei naquele momento muito trágico, apesar de toda a dor, muito mais forte do que eu jamais imaginaria ser. E eu acreditei isso a todo o processo que eu fui, porque tudo que eu aprendi, eu pratiquei. Te preparou. Me preparou. E ali o sentido que eu dei, por isso que o sentido é muito importante para a felicidade, o sentido que eu dei ali foi: eu estava sendo preparada para esse momento. E a partir de agora, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Eu vou usar a minha dor para ajudar a minimizar a dor das outras pessoas. E aquilo ressignificou a minha vida. Por isso que felicidade, eu digo que é uma interpretação do que acontece. Por quê? Porque no primeiro momento, quando houve o desabamento do meu prédio, eu não tinha esse conhecimento, a primeira coisa que eu fiz, entrei no papel de vítima. Pobre de mim, coitada de mim. Porque eu sou uma pessoa boa, briguei com Deus, nossa Senhora. E olha a mudança da narrativa e da percepção. Se não fosse pelaquela tragédia, eu não estaria aqui tendo a honra de compartilhar isso com vocês. E não teria me preparado para um momento mais desafiador, que ressignificou a minha história, que hoje eu ajudo muita gente. E falo assim com muita felicidade. Eu já salvei algumas vidas em diversas empresas de pessoas que já tinham tentado suicídio. Mas foi uma mudança no olhar. Por isso que a felicidade, ela não está atrelada ao que acontece, porque a gente não controla o que acontece. Mas como a gente muda e torna os acontecimentos, não parte do que nós nos tornamos a partir dali, mas a escolha que eu decido fazer a partir do acontecimento. E aí eu me torno senhora, senhor,
do nosso próprio destino, inclusive da própria felicidade. Ô, Flávio, pode falar. Não, é assim, porque é uma história espetacular, né? Na verdade, história não, experiência, né? Como é que você identifica, né, e correlaciona isso, né, esse estado de ser feliz, né, esse ser feliz com o dia a dia corporativo nas empresas, com o negócio? Como é que é esse vínculo, né? Qual a importância desse tema para dentro do negócio, para dentro das empresas? Excelente. O que a ciência mostra? Que o nosso estado de felicidade é o nosso estado ideal para viver, para trabalhar, para se relacionar. Imagina como se fosse a felicidade, como se fosse um superpoder. Uhum. É o nosso melhor funcionamento cerebral, melhor funcionamento químico, capacidade cognitiva intelectual, de memorização, de tomada de decisão. Ou seja, nosso cérebro funciona melhor quando eu estou feliz. No universo, só que não só isso. Por quê? Pessoas mais felizes são mais colaborativas, se relacionam melhor, são mais saudáveis, são mais criativas, são mais engajadas, solucionam melhor problemas. É como se fosse o colaborador ideal. É o ser humano ideal. Só que a gente vive um mundo tão doido que ser feliz hoje é exceção, infelizmente. Verdade. E quando a gente vai para o universo corporativo, por que isso é tão relevante? Porque que eles começaram a perceber, através dos estudos, que pessoas mais felizes no trabalho eram pessoas que produziam muito melhor e muito mais. Entregavam mais resultados para as empresas. Só que elas faziam isso porque elas eram felizes. Elas não eram obrigadas a fazer isso, porque a gente vem de uma cultura, vocês são muito mais novos que eu, mas eu venho de uma cultura de produtividade em que a gente matava a galinha de ovos de ouro. Tira o sangue do cara, nossa, eu estou pagando o salário, arranca o sangue, arranca o couro. Uhum. Isso não é sustentável. Chega uma hora, aí a gente está vendo burnout, está vendo os indicadores, os índices de adoecimento mental e emocional chegaram a níveis, assim, insuportáveis, porque o prejuízo é muito grande. Tanto que em 2019 o Banco Mundial emitiu um relatório dizendo que o custo em perda de produtividade e economia global decorrente dos transtornos mentais, como depressão, ansiedade, é de $1 trilhão. Nossa. Ou seja, não é porque é bonitinho, porque tá na moda, porque eu vou botar uma geladeirinha de Heineken na minha empresa e o povo vai ser feliz. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Não é porque é bonitinho, não é porque é legal, é porque produz resultado. Porque faz a diferença. E eu digo para o universo corporativo, por que isso é interessante para o mundo corporativo? Porque eu vou extrair, eu vou entregar um colaborador melhor, ponto. Que a gente diz que ele desenvolve happiness skills, que são habilidades, como se fossem soft skills, happiness skills, que são habilidades que são super valorizadas. Você pega, por exemplo, Fórum Econômico Mundial agora, habilidades agora do profissional da 4.0. Resiliência, capacidade de lidar e controlar suas emoções, empatia. São todas habilidades que são habilidades muito mais afloradas em uma pessoa feliz. Ou seja, uma pessoa mais feliz, ela é 3 vezes mais resiliente. Ela consegue lidar 3 melhor. vezes? 3 vezes mais resiliente. Ela tem 36% maior capacidade de controlar suas emoções. Ou seja, ela tem habilidades que para o universo corporativo são fundamentais. E acaba tendo melhor resultado. E para a empresa, isso é de interesse da empresa, mas o que eu digo que eu amo dessa estratégia, e eu falo que a estratégia da felicidade corporativa é que é um ganha-ganha-ganha. Por quê? Um colaborador feliz, ótimo. Quem não quer ser feliz? Mas ele é um colaborador melhor. Ele é um pai melhor. Ele é um marido melhor. Ele é um cidadão, ele é um ser humano melhor. E cá entre nós, o mundo está precisando urgentemente de pessoas melhores. Eu, assim, depois de ouvir isso tudo, eu estou em dúvida se eu sou feliz. Você é feliz, Emerson? Não, porque assim, é complexo. Para quem pode ser muito simples ali, né, para
para você que tá no dia a dia ali, né? Agora, para identificar, tá? Eu não sei se nesse processo, ô Flávia, de treinar, né, que você comentou, mas existe técnicas para você treinar de ser feliz. Isso. Existe o processo de identificar se é feliz. Porque, assim, falando para mundo corporativo, qual e a gente estava até batendo papo aqui antes sobre isso, né? Que eu comentei. Tem fatores exógenos. Uhum. E agora eu tô entendendo quando você fala, poxa, mas não está vinculado a algo, né? É ser. Qual é a responsabilidade da empresa em identificar ou fazer com que a pessoa identifique que ela é feliz ou não? Por que isso seria... E aí eu tô trazendo isso porque, sendo até um pouco, né, enfático aqui, porque é uma discussão que quem está, né, sentado em cargos de diretorias nas empresas, nos conselhos, que tem discutido muito, né? Por que a empresa seria uma responsável por identificar isso? É só porque ela quer uma pessoa que traga mais resultado? Entendeu? Por que a pessoa... Né, são perguntas que vêm. Por que a pessoa ela não identifica isso como o eu dela? Por que isso seria uma até transferência para o mundo corporativo? Vou até emendar Entendeu? aí a pergunta já, porque a gente falou também que a gente não pode depender dos outros Isso. para ser feliz. E aí até que ponto a gente tem que depender, não, né? Ou depende da empresa que a gente está para ser feliz. Juntando um pouco aí das indagações do Everson. Excelente ponto. O que eu digo para os empresários hoje é o seguinte: hoje você tem uma responsabilidade legal por conta da NR1. Isso. Que você tem, hoje é uma obrigatoriedade, tanto identificar os riscos quanto mitigar. Ok. Então, tira essa parte da responsabilidade legal. O que eu digo para os empresários esquece de quem é a responsabilidade. Esquece se foi a sua empresa ou se ele veio doente de casa. Uhum. Esquece isso. Foca que se esse colaborador for mais feliz, você vai ter o melhor colaborador. Uhum. Não importa se é sua responsabilidade ou não. É o que Não você falou, importa. o chicote já não dá mais certo, né? Não importa. É irrelevante essa informação. Uhum. E aí eu vou te dar vários argumentos para isso. Primeiro, melhores resultados. Um colaborador mais feliz vai te entregar melhores resultados. Sim. Segundo, menos despesa. Despesa de quê? De afastamento, de absenteísmo, de afastamento por doenças médicas, inclusive médico, porque 90% das nossas doenças são de fundo emocional. Uhum. Ou seja, eu tenho um pico de estresse, tenho uma queda no meu sistema imunológico e eu adoeço. Uhum. Normalmente, de forma bem simplória. Uhum. Então, despesas médicas. Uhum. Reputação. Uhum. Cuidar das pessoas é algo que, Sim. no momento de, por exemplo, Como marca ISG, empregadora também. como marca empregadora, é extremamente valoroso. Uhum. Depois, quando as pessoas se sentem cuidadas, o que é uma empresa? Ela é composta de gente. Uhum. Tá? Vamos tirar a inteligência artificial por enquanto, tá? Hoje, no cenário atual, uma empresa é composta de gente. Eu quero que os meus colaboradores cuidem da minha empresa, dos meus clientes, certo? Certo. Quando eu cuido deles, se eu cuido de um colaborador, se ele se sente cuidado, existe um efeito psicológico que é o efeito da reciprocidade. Se eu me sinto cuidado, eu tenho mais vontade de cuidar, de devolver. Então, ou seja, o INPS aumenta muito. O NPS, a forma como eu atendo o cliente, também tem vários indicadores. Imagina. Aquela pesquisa que eu te encaminhei, da Universidade de Oxford, ela fala sobre isso. Como que pessoas mais felizes e como isso altera, inclusive, o atendimento final ao cliente. Sim. E, por fim, eu acho que tem um efeito de legado e de você, como empresário, saber que você pode contribuir com a saúde mental, com o bem-estar, com a felicidade de quem trabalha, de quem faz a sua empresa girar, rodar. Eu acho que isso é uma sensação de legado. Sim. Porque... E no final do dia,
o resultado financeiro pode ser ainda maior. Ou seja, e aí o que eu amo nesse processo, porque não é uma coisa ou outra. Tem gente que segmenta, fala assim, não, ou eu vou cuidar das pessoas ou eu vou ter rentabilidade. Não, não é uma coisa e outra. É uma coisa e outra. Na realidade, é soma. Você vai ter possibilidade, inclusive, de alcançar melhores resultados financeiros. Então, quando eu somo tudo isso, e aí vem um ponto. Por que para o colaborador isso é tão precioso? Porque muitas vezes, por iniciativa própria, ele não vai tomar nenhuma atitude. Porque às vezes ele não tem nem noção que ele adoeceu. Então, ele, por conta própria, às vezes ele não tem condição financeira de cuidar da sua saúde mental. Às vezes ele tem, de repente, é uma coisa que ele acha que é besteira, que é mimimi. Então, por exemplo, quando a gente faz treinamento, isso é mais voltado principalmente para o público masculino. Quando a gente faz o treinamento, os treinamentos, e a gente esclarece o que é felicidade, o que é saúde mental, o quanto que isso está nas mãos do indivíduo, as pessoas olham e falam assim, não tinha a menor ideia. E aí elas param, inclusive, de responsabilidade e de culpar o empregador. Aconteceu com um cliente nosso, que era esse funcionário, ele tinha diabetes e ele teve que amputar a perna. E aí ele botava a culpa na empresa. Depois que ele passou pelo programa, ele entendeu o quanto que ele tinha sido negligente com a própria saúde. E que a empresa ali fez tudo o que ela podia ter feito. Mas que a decisão, o cuidado, era dele. Então a gente traz, e aí a felicidade tem muito a ver com um senso de protagonismo. De você ser o agente transformador. E a empresa, o que ela é? Ela dá a ferramenta, ela é o palco. E é claro que aí uma das etapas é você capacitar e treinar os líderes, porque sem dúvida que um líder agressivo, tóxico, com assédio moral, sem dúvida que isso prejudica muito a saúde mental e emocional. Mas, por exemplo, um colaborador destreinado, que ele vai... ser resiliente. Ele vai lidar melhor... Mas isso não justifica. Não estou falando isso para justificar a atitude de líder tóxico, Sim, não. De jeito nenhum. Mas ele vai ter mais habilidade para lidar com isso, até para tomar alguma decisão. De repente, a decisão dele fala assim, eu vou sair dessa empresa. Ser feliz também é isso. Também fala assim, olha, eu vou sair. Não quero mais, não vou me sujeitar a isso. Por isso que, enfim, é claro que é um processo que tem diversas etapas e tem muitas nuances dentro desse processo. Não é uma coisa simples, tanto que o nosso processo dura 1 ano. Porque é uma construção de uma nova mentalidade, de uma nova cultura a médio e longo prazo. Não é mágica. Não é, 5 passos para você ser mais feliz, né? Igual esses cursinhos de internet que você fala em 5 passos você vai ser mais feliz em 2 dias. Esquece. Isso é cultura, tem a ver com a mudança de cultura. É porque é uma mudança de mentalidade, de forma de enxergar a vida. Ô Flávio, você chegou num ponto que eu queria até abordar. Empresas são feitas de pessoas, né? A gente estava falando sobre isso, e aí você citou a questão da liderança. E a liderança tem grande influência em deixar um ambiente de trabalho mais saudável, mais feliz e tudo mais. Em torno de 80%. É o impacto. 80%. É bem impactante. E a pergunta é, como que esse líder, como que essa liderança pode equilibrar, de um lado, aquela pressão por resultados, por metas, e do outro, olhar para o bem-estar do time e da equipe. Como equilibrar isso no dia a dia? Porque o paradoxo que a gente estava comentando, né? Como é que equilibrar os dois pratos de humanização e instrumentalidade, né? Acho que esse é o grande ponto, porque concordo com a pergunta do Fabrício, até reforçando um pouco mais, existe realmente uma complexidade muito grande desse líder equilibrar esses dois pratos. Esse líder, primeiro, ele tem que ser feliz, né? Porque senão, primeiro, ele vai ser resiliente para equilibrar. Começa por ele. Isso. Mas aí eu reforço a pergunta do Fabrício. Como? Porque você vai ser resiliente dentro de um ambiente que a natureza dele é de resultado. Né? Então, tudo bem que não tem a ver com o que está te motivando, né? Mas como
ser dessa forma em um ambiente que o objetivo é esse. Até porque ele entrou numa empresa com o objetivo o objetivo da empresa é resultado. Excelente. E é interessante porque a criação de uma cultura de felicidade organizacional não exclui o resultado, pelo contrário. Porque, por exemplo, no nosso caso, na nossa metodologia, um dos pilares é ter metas e realizar metas, é crescer, evoluir. Então, assim, eu capacito o colaborador para que ele entenda que se desafiar, crescer, evoluir, entregar, isso faz parte do processo dele, inclusive de felicidade. Só que também eu capacito o líder para ele entender como fazer isso. Como fazer isso, aí, por exemplo, aí tem vários princípios de segurança psicológica, de como que ele lida com esse colaborador, para que ele, sim, não é baixar padrões de desempenho, não é baixar a deixar de ter cobrança. Claro que vai ter cobrança. Uhum. Não tem jeito, isso é uma organização, é uma empresa. E tem que ser assim. Agora, a forma como você cobra... Vou dar um exemplo. A forma como você cobra pode ser de uma forma diferente. Eu posso não gritar, por exemplo. Eu posso cobrar de uma forma humana, falando, olha, isso aqui é meta da empresa, é super importante, isso aqui está na sua avaliação de desempenho, é muito importante que você entregue isso aqui. O que você precisa? Estou dando um exemplo. Sim. O que você precisa? Como que eu, líder, posso te ajudar para você entregar esse resultado? O que eu posso fazer? Você precisa de quê? Capacitação? Você precisa de treinamento? Você precisa de alguma habilidade específica? O que você precisa? Mudar processo? Facilitar tecnologia? O líder é o facilitador, só que numa visão diferente daquela do passado de manda porque faz porque eu estou mandando, que isso só nos adoece. Quando eu trago uma perspectiva, eu estou do teu lado para te apoiar, a mudança é muito sutil. Mas às vezes é uma mudança na forma de falar. Então, por isso que todo mundo sai ganhando no processo. E por isso que eu tenho que capacitar líder e tenho que capacitar a equipe toda. Porque aí todo mundo está preparado para lidar melhor com os desafios. Qual o nível de líder que você comenta? É nível que eu falo hierárquico, né? Diretores, é conselho? Como é que você enxerga? O que é esse letramento? Até gerente. Até gerente, a média liderança, por exemplo. Média liderança também. Por quê? É o responsável por fazer essa conexão com os... Ele é responsável por fazer... E ele está no dia a dia. Entendi. E às vezes é ele que recebe aquela pressão lá de cima, ele repassa aquela pressão lá para baixo e às vezes ele não tem habilidade para repassar a pressão. Quando a gente identifica que, inclusive, é até uma das coisas que a gente fala muito, né? Que o líder, ele é um cara solitário, né? É um cara solitário. E como é que apoiar esse cara solitário, essa pessoa solitária? Porque, de um lado, ele enfrenta uma pressão enorme, né, de resultado e essa galera não tem essa, talvez muitas das vezes não tem essa visão, né, de poxa, eu preciso passar isso de uma forma mais humanizada, né, de outro lado eu recebo uma pressão instrumental enorme. Como é que, tudo bem que tem o cuidado, mas tem outros cuidados que esse líder merece ter, além de logicamente ser feliz, né, na tua visão, tem outros cuidados que esse líder precisa? Vamos lá. Esse líder, aí tem vários fatores. Primeiro, esse líder precisa se cuidar. Porque se ele não se cuida, ele não vai conseguir executar, ele não vai conseguir liderar. Ele pode ser excelente técnico, mas ele vai falhar. Vai chegar um momento que ele vai pifar, que é o que a gente está vendo. E muita gente abandonando os navios porque não aguenta. Ele pifa. Por isso que a consciência vem lá de cima. Vem desde da alta liderança, conselho, alta liderança. Porque tem que ser em todas as camadas. E essa alta liderança precisa, inclusive, ser exemplo. Porque a gente não faz o que as pessoas dizem para fazer. A gente se espelha no que o líder faz. Por isso que a liderança é tão importante nesse processo. E a gente deixa isso muito claro ao longo dos programas.
Se o líder fala, não, uma das práticas, que é uma coisa tão simples, que é atividade física. Então, assim, para um líder, eu sei que pode parecer simplório. Tenho falhado. Eu sei que pode parecer simplório, mas faz uma diferença gigante. Então, esse líder, e às vezes a gente tem aquela visão de líder, fala, não, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu tenho minhas entregas. E fala com orgulho. Com orgulho. Gente, isso é cafona. Isso, vou logo falar, pessoas têm líderes, orgulho de falar. isso tá feio, eu isso não tá tenho tempo fora pra de isso, moda. eu trabalho muito. Cara, Workaholic. isso aí. Não, isso é totalmente demodê. Cara, tudo bem trabalhar muito, mas primeiro cuida de você, porque senão você não consegue trabalhar muito depois, né? Aquela coisa do avião, né? Cair a máscara de Não, oxigênio, primeiro não fala com é. você antes de colocar E no não outro. só isso, se você entende, por exemplo, qual é o efeito, pegar a atividade física no seu cérebro, Isso, exatamente. a capacidade de raciocínio É. é muito mais apurada Muito quando mais, você movimenta o muito corpo. Cada via de mão dupla, cérebro-corpo. A Wendy Suzuki, que é uma neurocientista que eu adoro, ela estudou anos o cérebro humano. E ela não saía do laboratório, ela falou assim, preciso estudar como é que eu torno esse cérebro mais eficaz. Ela estudou 1000 coisas. Quando ela descobriu que era movimentar o corpo, ela falou, não é possível. Isso é simples demais para ser verdade. E o ser humano gosta de complicar as coisas. A gente gosta de complicar. Não. Então, assim, uma coisa simples como essa. Se cuidar. O básico. Dormir. Ter sono reparador de qualidade. Se alimentar bem. Praticar atividade física é o básico. Senão o seu cérebro não funciona. E aí vai pifar. E aí você fica numa agressividade porque pifa. Então, por exemplo, atividade física para raiva é maravilhoso para lidar com a raiva. E como líder, temos muitas situações de raiva. Então, são pequenas atitudes que esse líder pode ser treinado e capacitado e cuidado para que ele possa atuar da melhor forma possível e repassar. Porque não adianta se ele falar, não, seja feliz, participe, vá, aprenda. E ele, por outro lado, Não é exemplo. não é exemplo. Agora, um outro assunto que está muito em alta também, já tem algum tempo, é o propósito. A empresa hoje tem que ter um propósito. O profissional hoje tem que ter um propósito. Queria saber sua opinião sobre propósito. É fundamental ter um propósito para ser feliz? E outra coisa, só complementando, Agora... Fabrício, tem uma questão grande aí que são os conflitos de gerações, né? Sim. Falando de diversidade geracional, né? A gente tem dentro das empresas no mínimo 3 gerações. E essa nova geração, ela vem com isso. Vem na cobrando boca. muito ter um propósito. Que a empresa tem um propósito, né? Mas eu vou até emendar, complementando a pergunta, como encontrar esse propósito? Faz parte dessa ciência da felicidade? Faz. Faz. Inclusive dentro do Qual nosso... caminho? Qual caminho? Então, tem algumas Quais são metodologias. os 5 passos para achar o propósito? Dentro dessa metodologia tem, inclusive, assim, existem vários métodos, várias linhas para você encontrar propósito. É sem dúvida que tem um grande estudioso que é o Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem o Viktor Frankl. Ele foi um psicólogo, médico, e ele sobreviveu a 3 campos de concentração. Ele tem um livro maravilhoso que é Em Busca de Sentido, o livro dele, vale a pena ler. E ele fala a importância do sentido, do significado do propósito para a vida. Ele entendeu, ele pesquisou que as pessoas que sobreviviam emocionalmente ao campo de concentração eram as pessoas que tinham pelo qual viver. Elas tinham uma razão de existir, que ia além delas, além de satisfazer meus prazeres. Então, você tem uma razão de existir, sentir que sua vida é uma vida significativa, que sua vida tem valor, que você contribui de alguma forma. E não precisa ser nada muito grandioso, porque às vezes a gente acha que propósito Eu acho que esse é o X da questão, né? Todo mundo procura algo grandioso para a vida. Todo mundo, eu vou encontrar a cura do câncer. Cara, esquece. Propósito não é... Tem aquele clássico estudo no hospital, que as pessoas... O pesquisador foi perguntando para os médicos, os enfermeiros, o que você faz aqui? Chegaram para uma pessoa do centro cirúrgico e a pessoa da limpeza falou, eu ajudo a salvar vidas. Mas o que você faz? Eu sou responsável por manter o centro cirúrgico limpo. E um centro cirúrgico limpo é fundamental para que as pessoas possam sobreviver. Esse foi o sentido que ele deu, é o propósito dele. Salvar vidas, através da limpeza. Sim. Então, às vezes as pessoas buscam... O propósito é igual felicidade. 2 palavrinhas
super mal interpretadas, que as pessoas buscam fórmulas mágicas, fora delas, que é outro, que não é uma coisa que você busca fora, é uma coisa que você também constrói. Um método, tem vários, né? Por exemplo, o Viktor Frankl, ele fala que você pode encontrar propósito na dor, foi o meu caso. Em algo que te aconteceu, e a partir dali, aquilo te transforma, vira propósito. Pode ser no seu trabalho, o seu trabalho pode ser fonte de propósito, pode ser na arte, com escrita, com pintura, com design, mas eu gosto muito da metodologia do Ikigai, que é uma metodologia japonesa de construção. Eles usam a palavra Ikigai, que você pode colocar como propósito, que é, você faz um cruzamento do que você é bom, do que você ama fazer, do que o mundo precisa e que você é pago para fazer. Quando você cruza essas 4 coisas, você pode encontrar seu Ikigai. Então, por exemplo, seu propósito. Vou dar meu exemplo. Eu sou boa, eu acredito que eu seja boa em falar, Se comunicar. em me comunicar. Eu amo, por exemplo, estar aqui com vocês falando, eu amo dar palestra, eu amo dar aula, amo. O mundo, sobre felicidade, principalmente sobre felicidade. O mundo precisa de pessoas mais felizes? Sim. Eu sou paga para fazer isso. As pessoas me contratam para eu ensinar, para implantar isso nas empresas. Então, juntando as 4 coisas, esse é o meu propósito. É ensinar as pessoas a serem mais felizes. Através dos meus ensinamentos, que é através de podcast, de aula, de palestra, do programa, da minha agência, através de todos os meus negócios. Isso não é estar vinculado a coisas. Não. Isso é o teu propósito de vida ali, né? Tipo... Eu estou entendendo, Flávia, que nem sempre também o seu propósito profissional vai estar necessariamente ligado ao propósito da empresa que você está. Não, não necessariamente. Bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E o propósito importante, ele pode mudar ao longo da vida. Você pode ter diferentes propósitos. Eu posso estar num momento que, às vezes, o propósito da minha vida, por exemplo, é ser mãe. Sim. Num outro momento, o propósito da minha vida pode ser servir dessa forma. Então, ele pode, inclusive, se transformar ao longo da vida. Ele não é imutável. Que é aquele ciclo que eu comentei. Que é aquele ciclo. Porém, desvincular de coisa. De preferência, desvincular de coisa. E sim de querer ser algo. Sim. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Vamos lá, meu propósito. Eu quero contribuir para que as pessoas sejam mais felizes através das minhas palestras, das minhas aulas, do que eu ensino. Se eu não fizer isso, ou enquanto isso está no processo, não significa que eu sou infeliz. Entendi. Pelo contrário, na realidade isso me dá força, resiliência. Entendi. Porque isso é maior do que eu. Quando eu estou com preguiça, a importância do propósito. Às vezes eu estou desanimada, com preguiça, com todos os problemas. Às vezes eu estou triste. Às vezes eu passo por momentos muito desafiadores. Mas o meu propósito é maior do que a minha preguiça. Entende? Meu propósito é maior do que o meu desânimo. É porque é interessante a gente ouvir isso desse ponto de vista, porque muitas das vezes a gente tem experiências, né? Pelo menos eu ouço algumas experiências de algumas lideranças em processo seletivo, né? Tá ali buscando talento, e aí o que eles me falam? Cara, eu tava numa vaga e a pessoa falou, cara, não, no meio da seleção, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para mim. E levanta da entrevista e vai embora, né? E aí nós, né, de um outro lado, que já estamos ambientados, sabemos, não sei se é do propósito, a gente fica sem entender. Por quê? Como é que a pessoa não sabe que não é aquilo que ela quer para você se ela não sabe nem direito qual é a missão da empresa?
não sabe nem qual é a visão da empresa primeiro. Por que que uma simples... No primeiro contato com uma entrevista, e aí a gente tem, novamente, falando de gerações, muito nessa geração milênio, a gente tem observado bastante isso. A Z também. A Z também. A Z também, tipo, isso não é o que eu quero para mim. Tá, mas... E aí, o que acontece? Por que eu estou levantando esse ponto? Porque as empresas estão passando por um momento de dificuldade de buscar talento. Então, né? concordo. E tá muito difícil. Agora, novamente, pergunta do Fabrício. Como nós vamos... É a empresa que tem que ir ao encontro do propósito das pessoas para ter talento? Não, pelo menos na minha perspectiva, não. Não, na minha também não. Mas, assim, existe uma forma, não sei se nesse processo aí que você trabalha com as empresas, aonde no momento da busca de talentos a gente passa isso, porque, assim, tá, não é o propósito que eu tenho para minha vida. Tá, então, e aí? O que você quer para sua vida? Qual é o propósito que você busca? Porque dentro de uma empresa, principalmente uma empresa global, existe toda a missão, uma visão e valores, que normalmente esses valores são éticos, né? Pelo menos precisa de ser, né? E aí quando a gente vê essa geração falando, poxa, não é o que eu quero para mim, tá, mas o que você vê? Aí fazer uma pergunta agora. O que você vê dessa nova geração que tem colocado acima de tudo o propósito, a visão do que eu quero de vida? Essa visão, na perspectiva de felicidade, ela está correta ou não existe dizer se está correto ou se está errado? A ideia que me passa às vezes é que às vezes a pessoa, o profissional, ele não tem muito autoconhecimento do propósito dele como profissional. Exato. E aí ele espera encontrar no propósito da empresa um propósito para a vida dele. Se adequar, entendeu? E eu falo, eu quero saber se... nem eu sei o que eu quero. Mas eu sei que eu não quero isso. É meio que assim, entendeu, Flávio? Eu não sei o que eu quero, mas isso eu sei que eu não quero. Entendeu? Tá, mas e aí, como é que você vê a busca do talento em meio a isso tudo? Isso daria um outro podcast. Vamos ter que voltar aqui depois. Eu vou tentar resumir. Rapaz, olha, tem tanta coisa que eu queria te perguntar aqui. Que eu acho Nosso que tempo está acabando. Isso daria um outro podcast, porque a resposta é multifatorial. Tem vários diferentes nuances aí nessa resposta. Vou trazer minha perspectiva. Primeiro, existe dado de pesquisa. Um vazio existencial geral na humanidade. Verdade. Vazio existencial. Principalmente gerações mais novas. Assim, não tem. Só quer prazer. Só quer gratificação instantânea. A felicidade está no curto prazo. É o videozinho da internet, sabe? Dopamina na cabeça. É viciado em dopamina. É aquele vício da dopamina. E dopamina é isso. Quando você vai, chega um momento que você não consegue ler um livro mais. De tão viciado você fica em dopamina. Então, vazio existencial. Isso é uma realidade. Tem outros que falam de propósito, mas, na realidade, eles confundem propósito que, vou salvar o mundo. Não sabe nem arrumar a cama e fala que vai salvar o mundo achando que é mágico, que não precisa de ter esforço. Um terceiro fator, também, muita gente quer fórmula mágica rápida e não respeita o tempo das coisas. Cara, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar, eu preciso ter experiência. Eu não vou fazer um cursinho de um final de semana que o pessoal fica... vários memes de coaching de 2 horas e vou sair dando coaching, vou mudar o mundo e vou ser a maior influencer do mundo de coaching. Sabe? É uma fantasia. Um negócio meio sem pé nem cabeça. Tem um quarto elemento que é as empresas realmente, não vou falar de todas, mas muitas,
maltrataram mesmo as pessoas. A gente sabe que isso existe. A gente sabe que tem assédio moral, a gente sabe que tem assédio sexual, a gente sabe que tem uma pressão desumana. Isso existe. E as pessoas entenderam, eu acho que pós-Covid, as pessoas começaram a olhar para suas vidas e falar assim, eu não posso, tem até aquele livro maravilhoso, Morrer por um Salário, eu não posso morrer por um salário. Não posso me matar por um salário. E aí, mistura isso tudo num caldeirão que torna tudo complexo. E aí as empresas também, por outro lado, quinto elemento, às vezes elas têm um propósito, mas elas não conseguem comunicar. Não está claro o propósito. E muitas empresas, meio greenwashing, sabe, que tentaram mostrar que tinha um propósito e no final era coisa meio mascarada, aí as pessoas ficam sem saber em quem acreditar. E aí é uma descrença generalizada no universo corporativo. Então, são muitos elementos juntos, não é só uma causa, mas lidar com todo esse cenário vai ser um grande desafio para as organizações. Está sendo, né? Está sendo. Isso já está sendo. Flávia. Então, desculpa não ter uma resposta, porque se eu tivesse essa resposta, eu não estaria aqui, eu estaria lá em Dubai, no meu iate, de 50 milhões de dólares, resolvendo todos os problemas. A resposta de bilhões, né? A resposta seria a resposta de bilhões para resolver isso. É realmente bem complexo, é um ambiente complexo. Flávia, a gente está chegando no final do episódio, até porque eu preciso respeitar o seu horário também, e eu acho que a gente vai ter que marcar mais uns 2, 3 episódios aqui com a Flávia, Você porque colocou logo quem aqui para falar sobre eu tenho isso? várias perguntas para fazer para ela. Eu tenho certeza que o Emerson tem várias perguntas para fazer também. Eu vou amar fazer outra. Mas eu queria te dar um espaço A gente agora. podia depois, Não, inclusive, vamos fazer marcar. um segundo para trazer algumas coisas práticas para os empresários. Exato. Sim. Ou seja, o que a gente pode fazer de prático? Isso, aquilo, né? Isso, no dia a dia, com pouco Perfeito. recurso. Isso. Porque não requer nada, não Roy investe tem. nada. Isso ficou claro para mim aqui. Retorno tem. Desculpa, só eu Não, prometo fica à não parar, tá? Roy tem, Roy tem. né? Agora, você falou uma coisa importante. O orçamento desse investimento seria interessante a gente entender. Sim. Porque Roy, né, tá claro aqui, de tudo que a gente falou, né? Você, na verdade, você começou o podcast falando o porquê Pessoas que tem esse felizes Roy. produzem mais. Exato. Isso aí eu acho que já defende qualquer Exato. orçamento. Exato. Empresas exato, felizes, resultados extraordinários. exato. Em todos os sentidos. E não é o resultado que eu amo, que eu já falei. Não é só o resultado financeiro. Porque resultado, dentro da minha perspectiva, não é só o dinheiro. É o valor que se gera. Verdade. É o valor que se gera na vida das pessoas. Verdade. Flávia, queria só abrir agora para você dar uma mensagem final para quem está, talvez, ouvindo a gente, procurando a felicidade, procurando um propósito, por onde a pessoa começa, pelo menos, é lógico. Igual você falou, não tem 5 passos para ser feliz, né? Mas só uma mensagem final e fica à vontade para divulgar suas mídias sociais, divulgar a BeHappy, um pouco do trabalho que você faz. Vamos lá. Eu acho duas mensagens. Uma para as pessoas em geral e outra para os empresários. Para as pessoas, não espere uma vida perfeita para ser feliz. Essa vida não existe. Isso é fantasia infantil de filme de Hollywood. Isso só nos afasta da felicidade. Então, quando eu entendo isso, eu relaxo, eu paro de buscar perfeição, o trabalho perfeito, o relacionamento perfeito, o corpo perfeito, a conta bancária perfeita. Não atrele sua felicidade a nada disso. Atrele sua felicidade a quem você é e a quem você está construindo e quem você deseja ser. Para os empresários, entendo a felicidade como um KPI de sucesso. Então, independente de legislação, independente se o cara veio de casa, se é minha responsabilidade, não interessa. Enxergue como uma oportunidade única de ter os melhores resultados e de gerar valor e de resultados, porque eu digo que o que é sucesso? Quer maior sucesso do que você ser e contribuir para fazer outras pessoas felizes? Isso para mim que é sucesso. O resto, tudo passa. Perfeito. E minhas redes sociais? Por favor. Meu Instagram é Flá da Veiga, meu LinkedIn Flávia da Veiga.
E do Be Happier é behappier.app. Então, eu amo me conectar lá no Instagram, no LinkedIn também, eu sempre compartilho vídeos, dicas. E eu amo compartilhar, amo contribuir, amo conversar. E agradeço demais a vocês, porque Perfeito. como A eu gente coloquei... Ó, conectada já, viu? Oba! Como eu coloquei, assim, eu transformei isso numa grande missão. Então, por isso que eu sou muito grata a vocês pela oportunidade de compartilhar. Cada vez que eu compartilho, eu fico um pouquinho mais próxima da minha missão. Então, meu muito obrigada a vocês. A gente que agradece, tenho certeza que você colocou aí uma pulguinha atrás da orelha de quem está ouvindo a gente. O pessoal está em casa agora pensando, será que eu sou feliz? O que eu tenho que pensar da minha vida agora? Eu vou ter que me ressignificar aqui, cara. Então, para você que acompanha a gente até aqui, tenho certeza que você gostou do episódio. Por favor, curta o vídeo aí, que você que está pelo YouTube, curta, compartilhe. Se estiver no Spotify, dá aquelas 5 estrelas. Siga o Fucast para receber as próximas notificações de próximos episódios. Toda quarta-feira a gente está com episódio novo. Flávia, mais uma vez, muito obrigado. Everson, muito obrigado. Obrigado eu, cara. E a gente volta na próxima semana. Um abraço. Um abraço.